E aí, pessoal, o que estão achando da programação? Deixe os seus comentários aqui no chat do YouTube, fique à vontade e até aproveitem para comentar assuntos que a gente não está abordando nessa edição para a gente abordar na próxima. Aqueles que ainda não sabem o que está acontecendo na nossa programação, entre no nosso site exposupermercados.com.br. Aqui na descrição do vídeo você pode ir ali, clicar e ver a programação que está incrível. Começamos hoje às 13 horas e vamos até às 23 horas com conteúdo relevante e com pessoas que sabem o que estão dizendo. Então isso é importante, porque quando você levar as informações aqui da Expo Supermercado, tenha certeza que são de pessoas que trabalham no dia a dia do setor supermercadista, do varejo em geral, e que estão colocando à disposição o material para vocês. Tá? Todos são bem-vindos a participar, as perguntas são muito importantes para nós, porque graças a elas a gente repassa aos nossos convidados, que são especialistas, consultores, supermercadistas e fornecedores. Logo mais nós vamos ter uma programação, uma palestra com o advogado Giovanni Abad, que vai ser a importância de cuidar da saúde jurídica da empresa. A gente sabe que o setor supermercadista tem várias obrigações, né? Então temos que tomar todos os cuidados. E um dos propósitos do nosso evento é trazer essas informações para vocês. Então, estamos aí com logo mais uma palestra fantástica para vocês. Fique à vontade de fazer perguntas. No término dessa palestra, eu vou estar com o advogado, com o doutor Giovanni, e vou passar essas perguntas para ele responder para vocês. De uma maneira bem clara, bem fácil de todo mundo compreender. A programação está disponível para vocês vão poder assistir as palestras anteriores a qualquer momento, porque vai permanecer no YouTube. Depois a gente faz uma edição para que todas as palestras fiquem numa única URL, que eles chamam, né? Um único link para vocês assistirem, quantas vezes vocês quiserem. Assim que me der o ok, eu vou passar a bola. Então tá. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, a participação de vocês é muito importante. Quem não tiver inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, junte-se a nós. E já dê um likezinho se gostarem do nosso material. E aqueles que querem receber novidades, ative o sininho. Então, quero convidar o Dr. Giovanni Abad para fazer a palestra A Importância de Cuidar da Saúde Jurídica da Empresa. Dr. Giovanni, é com você. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos escutando, nos vendo pelo YouTube. Eu queria, no primeiro momento, agradecer o convite para participar desse grande evento, que é a Expo Supermercados, e também parabenizá-los pelos 20 anos de trabalho, de dedicação, que transformaram a Expo Supermercados a referência que ela é hoje no setor supermercadista. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Abadi, sou advogado, especialista em direito do trabalho. Eu atuo no meu escritório, atendendo empresas de diversos segmentos. E antes de me tornar advogado, eu trabalhei 18 anos no setor supermercadista, no mercado dos meus pais. Desde reposição de prateleiras, no administrativo, auxiliando em algumas tomadas de decisões estratégicas. Então, eu tenho a confiança para dizer que eu conheço todas as dificuldades do setor, os percalços diários vividos pelos supermercadistas, e também compartilho dessa paixão pelo varejo. Mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a importância de cuidar da saúde jurídica da empresa. É um assunto que me fascina, que eu acredito que é muito importante diante da minha experiência como empreendedor, como advogado. Mas antes de dizer sobre a importância, nós temos que entender o que é a saúde jurídica da empresa. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que a saúde jurídica da empresa é a segurança de tomar uma decisão sem correr riscos. É a segurança de praticar atos que estão de acordo com a legislação. Um exemplo que eu gosto de usar para deixar melhor explicado o
que é a saúde jurídica, é fazer uma comparação com a saúde física. Porque quando nós vamos ao médico, nós fazemos um check-up e conseguimos prevenir doenças. E o custo dessa prevenção, ele é muito menor do que se tivéssemos que tratar a doença, fazer um tratamento para uma doença já existente. E para que isso seja possível, nós precisamos de uma assistência técnica, de uma assessoria técnica, uma assessoria jurídica. A empresa precisa, assim como ela faz necessário uma assessoria contábil, uma assessoria administrativa e financeira. Então fica a pergunta, o que é uma assessoria jurídica? É quando a empresa contrata o advogado para resolver algum caso pontual, algum problema já existente, ou quando o advogado trabalha no dia a dia da empresa, sempre buscando prevenir os riscos futuros. Culturalmente, nós vestimos uma ideia de que o advogado ele deve ser contratado apenas para trabalhar em processos, no consultivo, no contencioso, como a gente diz. Mas o empresário, ele deve superar essa ideia, ele deve pensar além, entender a importância que a assessoria jurídica tem desde a constituição da empresa, porque ela aumenta a probabilidade do empreendimento prosperar. A consultoria ela pode ser dividida no contencioso e no consultivo. O contencioso é o trabalho do advogado no processo judicial já instaurado. A defesa num processo onde ela defende os seus direitos numa reclamatória trabalhista, por exemplo. Já o consultivo, como o próprio nome diz, é quando o empresário consulta um advogado. Ele vai procurando uma consulta, uma informação. E essa consultoria, ela é reativa ou preventiva. Reativa quando o empresário busca uma solução para um problema que já existe. Ele tomou uma decisão, gerou um problema e ele busca um advogado para resolver aquele problema. Agora, já a consultoria preventiva é quando o empresário ele pensa para frente. Ele procura um advogado antes de tomar a decisão para saber quais os riscos, quais os problemas que essa decisão pode gerar. Então, eu afirmo categoricamente que a consultoria preventiva ela é um dos melhores meios para cuidar da saúde jurídica da empresa. Por isso, eu elenquei algumas vantagens da consultoria preventiva. A primeira é a antecipação do problema. Pois, como eu já falei, a consultoria preventiva ela antecipa o problema, dando tempo para o empresário traçar uma estratégia, uma forma de superar aquele problema, de diminuir o risco, de até muitas vezes eliminá-lo, antes que tome a decisão. Precisão no cumprimento da lei. Não basta conhecer a lei, conhecer o acordo coletivo, a convenção coletiva. Tem que saber como aplicar, a forma que ela deve ser aplicada. Porque assim a empresa vai conseguir gerar documentos, fazer provas de que age de acordo com a legislação. Porque em muitos momentos é dever da empresa provar que ela é honesta e que ela cumpre de forma correta a lei e as normas coletivas. Segurança jurídica para a empresa. É importante sempre se manter atualizado, se manter com as alterações das leis, conhecer as convenções coletivas, os acordos coletivos, porque dessa forma a empresa vai ter certeza que está cumprindo corretamente com a legislação e também consegue colher os benefícios que a lei traz. Agora, os mais atentos estão pensando benefícios. Sim, a lei traz alguns benefícios para a empresa. Pode ser não na mesma proporção que as obrigações, mas eles existem, eles estão lá. Redução dos riscos e dos custos.
a antecipação dos problemas, tu consegue diminuir o risco, quase que eliminá-los. E isso faz com que o custo do empreendimento ele não se eleve, ele se mantenha constante, dando o empresário uma segurança para ele cuidar da saúde financeira da empresa. Ele não vai precisar lidar com problemas inesperados que vão surgir de última hora, com dívidas, contas que surgirão de forma mágica na frente dele. Então, ele vai sempre prever o futuro, ele vai sempre prever os riscos que ele está correndo, conseguindo manter esse custo baixo, cuidando da saúde financeira da empresa. Quando eu estava montando essa apresentação, eu achei muito interessante trazer para vocês, para essa conversa, o assunto do passivo trabalhista, que eu acredito ser um dos maiores problemas das empresas. E ele é mito ou realidade? Muitas pessoas já estão pensando, claro que é realidade, pergunta sem nexo. Aí eu digo que sim, ela tem nexo, porque muitos pequenos e médios empresários que me procuram, eles não sabem o que é o passivo trabalhista. Eles não têm ideia que o passivo trabalhista existe. E muitos dizem que a empresa deles não sofre desse problema. Isso é um exemplo de que o passivo trabalhista, mesmo que oculto, ele pode um dia aparecer na tua porta e causar inúmeros problemas para a tua empresa e até mesmo fechar as portas. Porque o passivo trabalhista ele é a soma da dívida pelo não cumprimento das leis trabalhistas e pelo pagamento incorreto das contribuições sociais. Então, muitas vezes, o empresário, por falta de informação, por não se atualizar, por N motivos, ele está fazendo isso de uma forma incorreta, mas não se dá conta. Ele não tem ideia, não tem noção que está formando um passivo trabalhista que pode vir a prejudicá-lo. Aqui nesse slide, eu coloquei uma informação do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, onde eles informam que na semana do dia 2 a 8 de novembro, pagaram mais de 44 milhões de reais aos reclamantes. Ou seja, as empresas, os empregadores, pagaram em uma semana mais de 44 milhões de reais em dívidas trabalhistas. Para mim, essa é a prova que o passivo trabalhista existe e deve ser tratado com muito cuidado. Mas, apesar de ser um grande problema, ele não é um bicho-papão. Ele pode ser controlado, ele pode ser contido. Eu trago dicas práticas para diminuir o passivo trabalhista. Claro, não são todas, são algumas que eu elenquei que eu achei necessário trazer nesse momento. A primeira delas é ter um bom controle de ponto. A maioria dos processos trabalhistas, eles têm pedido de pagamento de horas extras, onde eles alegam que não receberam ou que receberam de forma incorreta. Então, se a empresa tiver um bom controle de ponto, ela vai conseguir provar para o juiz que as horas foram realmente marcadas e foram corretamente pagas, se eximindo de uma condenação. Abro um parênteses agora para falar sobre as empresas que têm menos de 10 funcionários. A lei, ela desobriga que essas empresas tenham um controle de ponto. Mas eu sempre aconselho, façam um esforço, façam um investimento, invistam em um controle de ponto mais eficiente, porque isso vai evitar muitos problemas futuros. O segundo item, aprimorar a folha de pagamento. A folha de pagamento é o documento, um dos documentos mais importantes da empresa. Ali constam todas as verbas que foram pagas ou descontadas do reclamante. E isso deve estar ali escrito de forma clara, compreensiva. E os cálculos devem ser feitos de forma exata, porque o pagamento a menor
só faz aumentar o passivo trabalhista. Colher assinatura em todos os recibos. É dever da empresa, toda vez que fornece um documento para o empregado, que fornece um objeto, que fornece os EPIs, ela deve colher do empregado a assinatura e a data em que foi entregue o bem. Porque isso previne. Porque quando vier uma reclamatória trabalhista, tu vai poder comprovar que tu entregou esses bens para o funcionário, que tu fez a entrega corretamente dos EPIs. Aqui eu também abro um parênteses para falar que sempre que a empresa entregar um bem, uma ferramenta para o empregado, para ele trabalhar, deve ser feito um checklist, listando todas as condições daquele bem, daquela ferramenta, tanto quando é entregue quanto na devolução. Porque assim a empresa vai ter o controle se o empregado cuida do equipamento e se caso tiver algum prejuízo, conforme for, a empresa pode até cobrar do empregado esse prejuízo. Os contra-cheques, eles devem conter a assinatura do empregado só quando a empresa faz o pagamento em espécie. Aí, nesse caso, é fundamental que tenha a assinatura e a data do pagamento. Agora, se a empresa fizer o pagamento por depósito bancário, não é necessidade de assinar os contra-cheques, porque o próprio comprovante do depósito, ele serve como recibo. Então, tem que guardar bem, de forma segura. Montar um sistema de arquivamento. Toda empresa tem que ter um sistema de arquivamento eficiente e ali guardar todos os documentos de todos os empregados, se certificando que eles estão corretamente preenchidos, se eles estão assinados. Porque é muito comum uma empresa receber uma reclamatória trabalhista e quando vai procurar o documento não encontra, não consegue fazer uma contestação. Aí acaba tomando uma condenação trabalhista por simples desorganização. Realizar auditorias internas. Isso também é um item que eu acho muito relevante e essas auditorias devem ser realizadas periodicamente, tanto por uma comissão de funcionários ou por uma consultoria externa. Mas eu sempre aconselho que essas auditorias sejam feitas de 6 em 6 meses, porque aí dá tempo de revisar todos os contratos, contratos de estágio, contratos de aprendizes, cotistas, terceirizados e até mesmo os contratos dos empregados, para ver se eles estão atualizados conforme a legislação. Celebrar acordo coletivo. Acordo coletivo é importante porque ele regra, padroniza alguns aspectos da relação de trabalho que a jurisprudência trata de forma diferente, é dividida quanto a esse entendimento. Um exemplo é banco de horas, o outro exemplo que a gente pode citar é estabilidade pré-aposentadoria. Então, é necessário fazer um acordo coletivo, mas se a empresa tem poucos funcionários e entende que não é necessário fazer um acordo coletivo, ela deve prestar muito atenção na convenção coletiva da sua categoria. Porque em 2017, com a reforma trabalhista, a jurisprudência vem aumentando o entendimento de que o acordado prevalece sobre o legislado. Então, isso é muito importante. Claro, tem as ressalvas, os direitos fundamentais, que não podem ser negociados, mas, mesmo com essas ressalvas, é importante que a empresa se concentre nesse ponto e preste atenção nos acordos coletivos e nas convenções coletivas. Aí, encaminhando para o final já da nossa conversa, com tudo que a gente conversou até agora, eu acredito que fica a dúvida. Cuidar da saúde jurídica da empresa é gasto ou investimento? Eu, sem sombra de dúvidas, por tudo que a gente já conversou, eu acredito fielmente que é um investimento. E fortaleço o meu argumento com o atual entendimento do TST de que
as dívidas trabalhistas devem ser atualizadas pelo IPCAE. E isso faz com que as dívidas aumentem muito. Então, imagina um funcionário com muito tempo de casa, ganha na justiça o direito de receber verbas trabalhistas dos últimos 5 anos. Imagina a bola de neve que vira essa dívida, colocando juros e correção monetária. Seria muito mais vantajoso, mais benéfico para a empresa, se lá atrás ela identificasse o problema, ela corrigisse e fizesse os pagamentos de forma correta. Isso seria uma economia gigantesca, sim. Então, eu acredito que todo mundo deve parar, pensar, pesar os prós e os contras, para concluir o quão é importante cuidar da saúde jurídica da empresa, desde o início, desde a sua constituição, porque assim ela vai ser construída numa base sólida, sem rachaduras, que no futuro podem vir a destruí-las, a extingui-las. Então, fica aqui essa mensagem para que vocês pensem, reflitam e julguem se realmente é necessário e importante cuidar da saúde jurídica das pessoas, da empresa. Para finalizar, eu achei interessante trazer o compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados, a popular LGPD, que está todo mundo falando ultimamente, porque um bom plano de compliance é significativamente importante para cuidar da saúde jurídica da empresa. E a adequação à LGPD é muito importante também, porque evitam condenações e indenizações e o pagamento de multas. Multas pesadas estão previstas nessa lei. No aspecto comercial, a adequação à LGPD se faz necessário porque muitas empresas estão preferindo fazer um negócio apenas com empresas que já estão adequadas à LGPD, porque elas entendem que isso faz com que a marca dela se torne mais confiável. Mas como são dois tópicos que têm muito assunto, que tem para a gente conversar, então, devido ao tempo, eu decidi que isso a gente pode abordar em uma outra conversa, em uma outra oportunidade. Mas eu deixo meus contatos disponíveis para quem ficou com dúvidas, para quem quiser se aprofundar mais em algum tópico. Então, mandem suas dúvidas, seus comentários por e-mail, por WhatsApp, que eu responderei a todos. Agradeço a participação de vocês, uma boa semana e continue acompanhando a Expo Supermercados, que está recheado de conteúdo importante. Nós que agradecemos, Giovanni. Até vou aproveitar esse momento aí para conversar, trocar algumas ideias, né? Lá no início você comentou que já foi um comerciante, como tantos que estão nos assistindo, e queria ver essa experiência tua. Lá quando tu tinha o teu comércio, provavelmente tu tinha os desafios jurídicos. Sim. Como é que funciona? Me conta algumas experiências que você teve para que as pessoas se identifiquem, porque como é que é? É muito parecido. Sim. Eu sou do interior e meu pai veio para Porto Alegre, minha mãe tiveram a ideia de vir para Porto Alegre para dar estudo para mim e para o meu irmão. E a saída deles foi montar um mercado. O mercado de bairro. Lá no início era uma fruteira. Quando tu coloca na sala de casa um balcão no meio e as prateleiras para trás, então assim surgiu o mercado do meu pai. Aí começamos a trabalhar, evoluímos, crescemos e tivemos muita dificuldade, falta de orientação, porque nós não tínhamos a cultura de buscar conhecimento, de ir atrás de informação. Fazíamos o que estava no nosso limite. Então, acredito que penamos bastante. E isso foi pesou para me tornar advogado e me especializar em direito do trabalho. Então, tu imagina os perrengues que a gente passou, né?
durante esse período. Não, até peço para vocês que estão acompanhando nosso canal, se sentirem confortável, é claro, porque ali no chat do YouTube aparece o nome de vocês, mas se vocês quiserem reportar alguma coisa, fique à vontade, ensinando no nosso WhatsApp, porque é importante ter essas histórias. As histórias boas, com os desfechos, e também as mais, vamos dizer, as mais penosas, né, que depois teve que resolver. Porque realmente é importante cuidar da saúde. E esse teu tema que tu trouxe para cá é para todo varejo, para qualquer empresário se cuidar. Sim, vale para todas as empresas, porque a segurança jurídica, a saúde jurídica da empresa, ela é tão relevante quanto a saúde financeira, porque uma depende da outra. Elas trabalham em conjunto. Exatamente. Porque qualquer falha no jurídico, uma tomada de decisão, a falta de treinamento de um funcionário que venha gerar um passivo trabalhista, vai afetar diretamente na saúde financeira da empresa, prejudicando o empreendimento. E a prevenção é melhor, né? Assim como a gente previne acidente, fogo, tem que prevenir também. Sim, o melhor caminho é a prevenção, sempre estar à frente, sempre estar antecipando os riscos. Aí tu consegue diminuir, consegue até muitas vezes eliminar o risco. Né? Então, é com muito treinamento, é com muita consultoria, então não pode ter vergonha de, antes de tomar a decisão, procurar um profissional para saber se essa decisão vale a pena ou não. O nosso setor supermercadista é muito familiar. E com essa característica muito familiar, é muito amizade envolvida e, às vezes, acaba deixando de lado a parte do profissionalismo. E o profissionalismo é que vai dividir isso. Quando a gente faz as coisas corretamente, cumprindo todas as regras da legislação, questão de horário, questão de equipamentos, roupas, EPIs e tudo mais, tu está eliminando um pouco o risco, porque sempre tem. Sim. Infelizmente, né, a pessoa pode ir lá justificar, mas pelo menos tu tem a tua defesa. Está aqui, ó. Eu segui tudo, não devo nada. Isso. Como eu vivenciei essa experiência de mercado de bairro, eu sei bem disso que tu falou, que às vezes o profissionalismo ele é deixado de lado, porque é mais tratado como amizade, como amigo. Mas não pode misturar uma coisa com a outra. Tu ser profissional não quer dizer que tu não é amigo, que tu não é parceiro da pessoa, do teu empregado. Então, cuida do parte profissional, assinando recibos, fazendo todo, seguindo a lei, e daí manter essa amizade, essa relação, essa boa relação com o empregado. Uma coisa não exclui a outra. E o legal é que até o Giovanni deixou aberto para vocês, e aproveitem isso, entrem em contato com ele. Qualquer dúvida que vocês têm, manda lá um chatzinho, um WhatsApp, faz pergunta para ele, daqui a pouco aí se tornam amigos, se tornam clientes, tem a oportunidade de tirar algumas dúvidas breves, né? Também não podemos abusar muito, né? Mas temos que usufruir aí do convite de entrar em contato. Claro, pode ficar à vontade. A gente está sempre aberto para tirar dúvidas, para fazer alguns esclarecimentos, porque a gente entende que um simples esclarecimento pode ajudar muito, pode lá no futuro prevenir um grande prejuízo. Então a gente está sempre aberto com os contatos ali para mandarem dúvidas, perguntas. Muitas vezes a gente recebe casos, tipo, aconteceu comigo, como é que eu poderia ter evitado para no futuro não acontecer de novo? Então estão abertos aí, podem mandar suas dúvidas, que a gente responde todas. Que maravilha! Então aproveita, vou pedir agora, primeiro agradecer, muito obrigado, doutor Giovanni, pedir para o pessoal preparar uma vinheta que nós logo mais entraremos com outra palestra, pontualmente, que é uma preocupação que nós temos, então vocês fiquem à vontade de entrar no nosso site, ver a programação e ir acompanhando. Todos os horários estão sendo cumpridos religiosamente com os temas que estão ali sendo propostos. Fique à vontade. Está no ponto? Então tá. Até logo mais, pessoal. Muito obrigado. A NBA não parece a mesma de antes. O jogo não é o mesmo sem torcida. Falta aquela energia. É outro esporte que a gente tá vendo, cara. Outra coisa. Agora! Lá vai ele. Se livra da marcação e... Beba com moderação. Você sabia que pode recuperar dinheiro através de créditos não aproveitados? Quando você compra uma matéria-prima, você tem direito a tomar créditos. Ao contratar um serviço, exemplo, uma manutenção em refrigerador no supermercado, você tem direito a créditos. E o principal,
você pode ter direito a crédito nas vendas que realizou com a tributação incorreta. Com a nossa solução de diagnóstico fiscal, analisamos item a item dos seus produtos. Você, de forma descomplicada, segura e alinhada com o fisco, poderá recuperar créditos dos últimos 5 anos. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio, deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé Dois Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso.
Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.